E aí, vamos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje, pós-CIOSP, segunda-feira, 27 de janeiro. Semana passada foi CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, né? E eu vou todos os anos para o CIOSP, não só porque eu quero ir ao congresso, mas porque eu tenho algumas obrigações com empresas, né? Tenho isso então como uma rotina. E nos últimos anos eu tenho ido todos os anos para o CIOSP, tá? Quem nunca foi, o CIOSP ele é um congresso que ele é dividido em parte científica e parte comercial. A parte científica, ela é até interessante, mas eu acho que o grande forte, assim, a coisa mais forte, assim, do CIOSP é a parte comercial, que é uma feira gigantesca, né? E o CIOSP, ao contrário de alguns outros congressos que eram muito grandes e foram diminuindo, o CIOSP ele tem mantido um tamanho considerável. É verdade que ele já foi maior, né, no passado, já houveram edições maiores do que essa de 2025, né, desse ano, mas ele ainda continua sendo um congresso bem grande, né? E assim, o CIOSP ele está numa data estratégica, essa data de início de ano, porque do ponto de vista da indústria, né, e isso mostra até porque o CIOSP ele é um congresso com um forte senso comercial, né, ele movimenta muito dinheiro, né? Do ponto de vista da indústria, é interessante que você inicie o ano já meio que batendo uma parte considerável das suas metas, e fazendo um grande volume de vendas logo no início do ano, porque você diminui um pouco o risco de ter que correr atrás de muito outros resultados agora logo nesse primeiro semestre. Então você entra um pouco mais afogado se você fizer um bom CIOSP, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes pensa assim, mas poderia ser outra data, né? Não no início do ano, porque início é pós-férias, o pessoal às vezes não tem tanta condição. Mas meio que já virou tradição. O dentista ele que vai comprar algum equipamento, algo maior, assim, ele fala assim, vou deixar para comprar no CIOSP, então ele se planeja. Às vezes até segura um pouco o orçamento no final por exemplo, do ano anterior, né? Tipo 2024, para ir para 2025 fazer compra de equipamentos maiores. E aí eu vou fazer algumas considerações que eu tenho visto e conversando com empresas, lojistas e até analisando a feira, o que eu tenho percebido e o que eu acho, é, tipo, a minha análise assim, a respeito dessa parte comercial. Não acho que 2025 foi o CIOSP mais com o melhor resultado comercial, tá? Eu acho que eu já vi CIOSPs assim, onde as empresas elas estavam comemorando muito mais os resultados. Também não acho que foi ruim de todo, mas eu acho tá longe de ser o melhor CIOSP de todos, né? E minha visão é que o impacto do comércio global, nível China, principalmente, ele está atingindo consideravelmente o setor brasileiro aqui da indústria nacional, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje, acho que muitos dentistas compram produtos, digo assim, polimento, contra-ângulo, até equipamentos mesmo. Tenho comprado vários equipamentos de sites chineses e não privilegiado tanto a indústria nacional por uma questão de preço, de custo, né? E eu notei o CIOSP mais vazio em relação aos outros anos, tá? Um pouco disso pode ser porque, se não me engano, a PCD, acho que ela começou a cobrar um ingresso, né? E houve uma fiscalização maior na entrada. Então, se você não foi esse ano, mas se foi em anos passados, você sabe que você tinha credencial e eles só bipavam a credencial para você entrar. Esse ano, além de você estar com a sua credencial com o seu nome, né, você tinha que apresentar um documento, ou seja, você não poderia tipo, pegar uma credencial sua, emprestar para alguém e entrar no seu lugar com outro nome. Esse ano você tinha que conferir se a sua credencial que estava constando na sua credencial seu nome era o mesmo nome que está no documento, né? Então isso acho que inibia um pouco esse negócio de você passar a credencial para os outros. E foi cobrada uma taxa de inscrição, né, para entrar dentro da feira também. Se não me engano, R$ 200, eu não lembro exatamente. É porque, como eu disse, eu vou por empresa, eu vou para palestrar por empresas, e, enfim, fazer algumas relações comerciais, então eu acabei entrando por empresa. Mas, se não me engano, eram uns R$ 200 para entrar, e eu acho que isso acabou selecionando um pouco mais o público para dentro. Então, uma parte do público reduzido que eu vi no CIOSP, eu acredito que tenha sido por conta dessa medida, né, de cobrar a entrada. Uh, mas também eu acho que, de maneira geral, o dentista ele tem sentido um pouco os impactos
financeiros assim no consultório. E aí eu quero deixar um insight nesse vídeo, né? Porque embora o vídeo seja de CIOSP, eu acho que cabe um insight aí a respeito de como, ao meu ver, toda essa situação, às vezes mais frágil economicamente do dentista, tem a ver até com o próprio modelo de negócio que o dentista sempre fez desde a época da graduação. E esse tema eu, inclusive, já falei algumas vezes dentro de palestras, né? Principalmente aquelas palestras do Renovar. Inclusive, eu ministrei várias palestras do Renovar ali dentro do CIOSP, onde eu falo o seguinte, que a odontologia, nós formamos sobre uma veia muito tecnicista. E as faculdades, de maneira geral, elas não têm tanto interesse que você tenha conteúdos de empreendedorismo. Você vai encontrar facilmente a disciplina de odontologia social, que é uma odontologia de saúde pública, tá? Mas você não vai encontrar uma disciplina de contabilidade, nem uma disciplina de marketing e odontológico, ou de gestão de pessoas, né? Gestão de equipe, sabe? Não tenho nada contra a odontologia social e também não tenho nada contra você seguir uma carreira pública, tá? Eu acho até que é um bom direcionamento você ter isso na faculdade, porque muitos dentistas vão querer seguir carreira pública. Porém, o que nós vemos é que você não tem o equilíbrio. Por exemplo, você pode ter odontologia social, que, volto a dizer, eu acho que é importante, mas eu também acho igualmente importante que você tenha contabilidade. Para aqueles dentistas que não querem, porventura, seguir uma veia mais de cargo público, mas que desejam fazer uma clínica privada, né? E o ensino odontológico na graduação, ele não tem essa conotação de clínica privada. Você possa ver aí que você não tem na grade curricular contabilidade, marketing, vendas, etc., né? Essas coisas. Gestão de pessoas, gestão de equipe, enfim, né? Tanto é que a maior parte dos dentistas saem hoje da faculdade sem saber quais são o mínimo, né? Por exemplo, de regras para você recolher, por exemplo, imposto de renda, ou em que faixa etária já compensa você estar no Simples Nacional, ao invés de declarar tudo na pessoa física. Enfim, essas coisas básicas, muitos dentistas não saem sabendo e não tem nenhum tipo de direcionamento na graduação. Não estou nem falando que você deveria ter uma aula ou uma disciplina só sobre isso, mas pelo menos algum tipo de direcionamento. E a maior parte dos dentistas não tem esse direcionamento. E eu acho que se aborda a odontologia na graduação de uma maneira muito curativa, né? O foco sempre foi na odontologia fazer muito tratamento. De modo que quando você sai, você acha que o modo de você ganhar dinheiro na odontologia é tratando pacientes. E também acho que não tem nada de errado você tratar pacientes. Aliás, a maior parte das clínicas vivem de tratar pacientes. Porém, eu acho que o olhar da odontologia ele deveria ser mais preventivo. Tá? E aí que a gente fala sobre a odontologia do renovar, né? da prevenção sobre uma ótica empresarial e técnica também. Por quê? Quando você trabalha com tratamento, você tem muito sobe e desce de faturamento. Então, aqueles meses que você vende muito tratamento, parece que você está na crista da onda, você está rico. Né? E os meses que você não vende tratamento, você fica preocupado, você fala assim, preciso pescar paciente, ficar mandando mensagem, etc. E sobre uma ótica preventiva, você consegue educar melhor o seu paciente para fazer retorno e evitar os problemas. Aliás, essa é a odontologia que para o paciente sai mais barato também. Porque você diagnostica os problemas antes dele ter dor ou ele ter algum tipo de manifestação já que perde função. Então, digamos assim, a pessoa ela vem quando já tem uma cúspide quebrada, então já está funcionalmente ruim. Então, a preventiva, ela visa você conseguir diagnosticar isso antes que chegue nesse estágio. Então, por exemplo, o paciente pode não estar sentindo nada, mas ele já tem uma lesão lá, que é assintomática, que não perde função, né? Mas você consegue diagnosticar antes. Essa odontologia é mais barata para o paciente, porque ela é mais fácil de ser executada. E ela é mais barata porque o custo da prevenção é muito menor do que o custo de tratamento, vocês bem sabem como é, né? Então, isso garante também que você tenha mais frequência dos pacientes vindo ao consultório. É verdade que eles vão pagar menos, um ticket menor, mas eles vão pagar menos sempre. E isso garante que você tenha uma prática odontológica mais perene, sabe? Mais neutra. E eu também acho que para o paciente é muito melhor. Aliás, se eu fosse paciente, eu gostaria que fosse assim também. Porque eu não gostaria de perder uma cúspide para saber que eu preciso tratar, sabe? Eu gostaria de tratar isso ou evitar esse problema antes que acontecesse. Bom, enfim. E eu acho, sim, que hoje a odontologia, ela ainda vive muito essa visão de tratamento odontológico e não de prevenção. E talvez por isso
Existem alguns sobes e desces de faturamento, até da vida clínica do dentista. Uma boa forma que eu tenho usado para medir assim, o cenário odontológico de dentistas é conversar com um monte de ceramista. Porque cada ceramista presta trabalho para vários dentistas. E se os ceramistas eles veem que está vindo menos trabalhos, ou ele está tendo que, para fazer o faturamento do mês ou do ano, ele está tendo que pegar muitos dentistas estão precisando mandar caso para ele, ao invés dele pegar, tipo, uma quantidade grande de poucos dentistas, você entende? Às vezes você tem 5 que estão mandando muito trabalho, isso já reflete um cenário. Agora, se você, aqueles 5 que mandavam muito, começaram a mandar pouco, agora ele está tendo que ampliar muito a rede de dentistas que ele atende, é sinal de que o mercado está ficando mais, digamos assim, eles estão mandando menos tratamento, né? E eu acho que a odontologia ela tem sentido muito isso, por quê? Porque tem sido mais, tem dado mais sobes e desces na clínica odontológica por conta da disponibilidade de renda que o próprio brasileiro tem. Então, eu acho que a população brasileira ela já não consegue pagar tão facilmente um tratamento com cerâmicas em relação a um tratamento com resinas, ou um tratamento mais barato. Então, até por isso que eu acho que, por exemplo, o boom das resinas não foi uma questão pura e simplesmente de preferência de material ou de moda. Mas eu acho que também tem um fator econômico relacionado à popularidade das resinas, porque a resina acaba sendo um tratamento, no geral, mais barato. Tá? Eu sei que, quando eu falo isso, algumas pessoas assim, que estão nichadas, assim, falam assim, poxa, Kimura, mas eu só vejo meus tratamentos subirem com cada vez mais procura, né? Eu entendo isso, assim, e eu até acho que justamente esse fenômeno acontece dentro de uma bolha, por exemplo, quando você está muito bem posicionado. Então, aqueles profissionais que eles estão muito bem posicionados dentro das suas respectivas cidades, a tendência é que eles tenham cada vez mais pacientes mesmo, sabe? Porque depois eu vou chegar aí, mas assim, uma tese que eu tenho aqui, que é o fim da classe média, sabe? Então, o dentista mediano, eu acho que ele sofre muito mais. E hoje você tem uma tendência de polarização. Aquele profissional que ele é muito diferenciado, ele vai ter cada vez mais, e o pouco diferenciado vai ter cada vez menos. Mas se a gente excluir, por exemplo, essa polarização, os extremos, né? O super diferenciado que está tendo cada vez mais paciente e o da base que está cada vez mais escasso, se a gente excluir os extremos e pegar a média ali, eu diria que a maior parte dos dentistas hoje está notando que o próprio paciente ele tem uma certa resistência hoje a fechar uns tratamentos de 15, de 20 mil reais, né? Isso na média, tá? Volto a dizer, na média. Então, por conta disso, de um olhar muito curativo, por conta de um olhar muito mercadológico, né? De tratamento, de venda de tratamento, e por conta de uma dificuldade da própria população de ficar arcando com procedimentos de saúde tão caros, é que a odontologia mais prática, sabe? Uma odontologia mais assim, resolve o caso rapidamente, com menos custo, com menos tempo, né? Com menos ônus, vamos colocar para todas as partes, ônus financeiro, dor, tempo, etc. Né? Aquele profissional que com as próprias mãos consegue resolver tudo mais batidão, mais rápido, tem conseguido um diferencial maior no mercado. Tá? Então, não estou dizendo que é o fim da cerâmica, nada disso aí, sabe? Não polarizem. Mas estou falando que assim, uma tendência geral é que o mercado, como os pacientes, você vê que assim, a inflação ela vai subindo, né? O poder assim, econômico ele vai ficando disponível, né? Para fazer tratamentos muito caros, né? Implantes muito diferenciados, tal. Ele vem sofrendo um pouco. Você vai vendo que a média, quem está lá na classe média dos dentistas, tende a sofrer um pouco com venda de tratamentos cerâmicos. E aí se torna mais imperativo você ser melhor tecnicamente. Tá? Volto a dizer assim, se você está bem posicionado na sua cidade, se você tem um consultório com alto grau de diferenciação, tudo mais, você não vai enxergar isso e talvez você até consiga aumentar o seu número de casos de cerâmica ou de alta diferenciação. Por quê? Porque isso tende a concentrar. Ele vai concentrando na mão de poucos que estão muito diferenciados. Mas, na média, eu diria que assim, a popularização das resinas,
a popularização de tratamentos mais rápidos, menos onerosos e, ao meu ver, para a classe média, assim, que não está conseguindo alto grau de diferenciação e ficar nesse topo, a via, o meio para você ir é a odontologia preventiva. Tá? É a odontologia preventiva porque a odontologia preventiva ela une um custo menor de execução, uma rentabilidade maior, uma taxa de recompro, né? um LTV que eles chamam, né? Que é Lifetime Value, é o tempo que o seu paciente, o seu cliente, ele continua vindo ao consultório, então é o tempo de relacionamento que você vai construindo. O LTV tende a ser maior, você tende a ter uma frequência maior do paciente, você tende a vender procedimentos não tão caros. Então, ao meu ver, para a classe média aí, dos dentistas, de uma maneira geral, eu vejo que fazer uma odontologia preventiva é um caminho. Tá? Então, fiz uma reflexão toda aqui a respeito de CIOSP, movimento que eu vi no CIOSP, movimento de mercado, de maneira geral, da odontologia e formação do graduando. Tá? E eu queria saber de você o que você acha dessas minhas ideias, se você acha que tem a ver, que nada a ver. Comenta aí, se você discorda de mim, comenta aqui. Se você concorda também, comente aqui. E se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa questão da odontologia preventiva, entre em contato aí pelo telefone 43 99170 1198. Vou repetir, tá? 43 99 170 1198. Esse telefone aí é o telefone aqui da nossa empresa de curso, mas eu vou deixar um site aqui também, caso vocês tenham interesse. E quem tiver interesse em cursos presenciais, plataforma online, cursos online, bom, vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, comentar, curtir o vídeo aqui, né? E me incentivar aí para produzir mais conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço.